neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, aqui é o Arsênio Tardivo do canal Arsênio Tardivo e você. Como eu sou apresentador aqui do podcast, criador de conteúdos, eu também sou corretor de imóveis. E lembrando que o meu telefone de contato é 11 99465 9382, está passando aí na tela. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o corretor de imóveis, porque se eu sou corretor de imóveis, eu vou tirar dúvidas, porque eu vou responder aquilo que as pessoas me perguntam no dia a dia. Então, são coisas que o corretor, aquele que mexe com imóveis, tem que saber. Então, o que acontece? Muita gente não tem noção do que é um contrato de locação. Vai locar um imóvel e não sabe o que está assinando. Então, como o pessoal tem ligado bastante para tirar dúvidas, então hoje eu vou dar dicas e explicar melhor o que é um contrato de locação de imóveis. Primeiro, é por isso que o tema nosso é o que é um contrato de locação de imóveis. O tema nosso é esse hoje. Olha, o que é qualificação das partes? Primeiro de tudo, qualificação das partes precisa existir o nome do locador com seus dados, CPF, RG, endereço do locador. E da outra parte, que é o locatário, também, ou se for uma pessoa física, tem que existir CPF, RG, Estado Civil, endereço, tudo, a qualificação da pessoa. Esse é o detalhe. Se for empresa, a empresa locatária precisa constar todos os dados da empresa, né? CNPJ, endereço, tudo atualizado, para que aquele contrato tenha uma vigência correta, né? E que ele tenha, assim, uma autenticidade. E o locador também precisa ter, que se for uma empresa, que é a empresa locadora, ela tem que passar todas as informações para que o contrato seja verídico. Então, isso é o que eu quis dizer, identificação das partes. Outra coisa que as pessoas me perguntam, como que se identifica o imóvel que você está locando, que é objeto da locação, o que é que precisa estabelecer? Por exemplo, você loca lá uma casa com 3 dormitórios, sala e cozinha, 2 banheiros, um quintal, 2 vagas. Então você tem que identificar aquilo ali, aquele imóvel, no contrato. Precisa constar o que é que você está locando naquele contrato, porque para não ficar dúvidas. O que acontece? Por isso é que tem o nome de objeto de locação. Se você está locando para alguém ou está locando de alguém, você tem que ter uma descrição daquele imóvel que você está locando. Então precisa constar ali o IPTU, a instalação de água e de luz, né? O fornecimento aqui em Guarulhos a gente chama de fornecimento, o número do fornecimento de água. Da luz é o número da instalação. E também precisa constar a inscrição de IPTU na prefeitura e o endereço. Precisa constar o endereço do imóvel correto. Para isso tudo, então, por isso que existe um contrato. Então, hoje eu vou dando essas dicas, espero que vocês tirem um bom proveito. Outra coisa, num contrato de locação perfeito, precisamos ter o prazo. Existem prazos, por exemplo, um contrato de aluguel residencial, ele tem um prazo de vigência de 30 meses. Agora, quando é um imóvel comercial, ele pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Muita gente não gosta de locar por 5 anos. Eu nem vou entrar muito em detalhe porque que muitos não gostam de contratos de 5 anos. Existem algumas regras, né, algumas leis que as pessoas não se interessam muito por aquelas leis que vão implicar no contrato de 5 anos. Então fazem de 4 para baixo. Então o que acontece? O prazo. Se você aluga um imóvel por 30 meses, uma casa, sobrado, apartamento, vou dar um exemplo aqui. Se iniciou dia 20 de julho, por exemplo, 20 de julho,
O contrato você vai contar 30 meses à frente. Aí, o prazo de locação da vigência desse contrato, ele é de 30 meses. Nesses 30 meses, você terá que cumprir todas as cláusulas e cumprir todas as regras descritas no contrato. Então, é o prazo que, se houver desistência de alguma das partes antes do término, o que vai acontecer? Vai gerar multas. Então, existe multa contratual. Então, a multa, por exemplo, se alguém rescindir o contrato, o inquilino, ele, depois de 6, 7 meses, ele não quer mais ficar naquele imóvel. Então, ele vai pagar uma multa para sair dali. Ele não é assim, entregando o imóvel a olho. Já existem cláusulas que dão a garantia para as duas partes. Por exemplo, o inquilino, ele quer entregar o imóvel antes do prazo. Então, ele vai pagar uma multa proporcionalmente ao tempo faltante. Então, multiplica-se o aluguel por 3, divide-se pela quantidade de meses que foi locado e multiplica pelo tempo faltante. Então, ele paga a multa baseada no tempo faltante para o término do contrato. Então, essa é a situação. Então, o prazo é muito importante, porque muitas pessoas alugam um imóvel e não prestam atenção no prazo daquele contrato, que é a vigência do contrato. O imóvel comercial já é um pouco diferente. Para a residência é 30 meses e o comercial ou industrial, ou logístico que seja, não importa para qual outra atividade comercial, ele é um contrato que pode variar. Muitos também, tem gente que aceita até um contrato de 5 anos. É que tem umas normas que no prazo de 5 anos que estabelece que muitas pessoas não concordam com as regras do contrato de 5 anos. Por isso é que fazem de 4 anos para menos. Então preste muita atenção, você que está locando o imóvel para alguém ou está locando de alguém. É importante você entender essa parte, né? E obedecer os critérios e as regras que estão escritas naquele contrato, porque o contrato ele tem que ser explicado, não pode confundir, ele tem que ser redigido de uma maneira fácil de interpretar. Então esse é o assunto. Agora eu vou para uma outra pergunta que eu tenho recebido aqui, sobre o estado do imóvel, como recebeu e como devolver. Olha, minha gente, é fundamental você entender isso aí. O cidadão que vai locar um imóvel, ele pinta o imóvel, ele conserta a parte elétrica, a parte hidráulica, deixa tudo perfeito, verifica se não tem goteiras, né, se não vai atrapalhar aquela pessoa de usar aquele imóvel, seja para comercial, residencial, qualquer tipo. Então, o imóvel, você entrega o imóvel para o inquilino naquele estado. Se aquele estado do imóvel não está perfeito, então no final você não tem a obrigação de devolver perfeito, igual estava. Agora, se você deu uma carência para o cidadão reformar aquele imóvel, então você está entregando o imóvel zeradinho. Então esse é o motivo que as pessoas têm que devolver como recebeu. Então tudo vai depender do acordo que você fez no início. Se o imóvel está perfeito, você terá que devolver perfeito. Nunca deve devolver com estragos, nunca deve devolver o imóvel em estado com coisas estragadas, né? Por isso é que já existe o imóvel terá que ser entregue e devolver no estado que recebeu. Caso contrário, se você estragou alguma coisa no imóvel do outro, o outro que locou para você também teve um prejuízo, que houve um estrago, um dano, então o que acontece? Você tem que devolver no estado que recebeu. É muito importante, por isso já existe seguro. Você pode contratar, quando você aluga um imóvel, contrata o seguro contra incêndio, explosões, danos elétricos, que aí você tem, existem várias questões aí que o seguro cobre. Então contrate tudo isso e faça da seguinte forma: se acontecer um imprevisto, veio uma tempestade, deu uma explosão, teve um curto-circuito, você tem dinheiro do seguro para pagar. Caso contrário, você terá que pagar do bolso. Então você tem que pagar integral ou proporcionalmente ao estrago. Então é um assunto também que tem que ser muito bem observado.
Agora eu vou responder uma outra pergunta aqui de um outro telespectador que perguntou aqui: por que a multa contratual é fundamental e como que funciona? Bom, a multa contratual é o seguinte: no contrato a gente estipula uma multa de 3 vezes o valor do aluguel. A multa de 3 vezes o valor do aluguel é fundamental você interpretar o que é. Então o que acontece? Digamos que você deixou de cumprir. Deixou de pagar o aluguel, você está quebrando o contrato, você não contratou o seguro, que se era obrigatório contratar o seguro contra incêndios, explosões, danos elétricos, você se complicou lá na frente. Porque o que acontece? Causou lá um estrago no imóvel. E aí você não está cumprindo, né? Se você estragou o imóvel, você deixou de trabalhar com aquela atividade que você trabalha. Você contratou lá, por exemplo, para trabalhar com para trabalhar com uma atividade comercial. Aí você transforma aquilo ali numa atividade residencial. Então você está quebrando aquele contrato. Você deixou de cumprir aquele contrato da maneira que foi estabelecido. Outro assunto importante também. Você alugou um imóvel residencial. Tem muita gente que aluga um imóvel residencial e acha que ele já é dono daquilo ali, que ele pode fazer o que ele quiser. É lógico, ele está ali alugando, está pagando aluguel, é como se fosse dono. Mas ele tem que cumprir regras, porque o dono não pode interferir na vida dele ali. Só que ele responde pelas questões que ele assinou no contrato. Então, veja bem, a multa, como eu disse agora há pouco, no mesmo assunto, no mesmo vídeo de hoje, eu já expliquei há poucos instantes. Se você, por exemplo, resolve devolver o imóvel, ou se o dono do imóvel pedir o imóvel também antes do tempo, ele também pagará a multa. Então a multa é proporcionalmente ao tempo faltante, igual eu disse agora há pouco. Então é uma cláusula que o pessoal mais quebram, que ela deixa de cumprir, porque às vezes a pessoa está desinteressada, está desanimada, não gostou do local que está morando, o outro não gostou de exercer atividade ali. O proprietário, às vezes, também não está contente com a atividade daquele cliente que está ali. Ou o dono do imóvel, o locador, não está contente com o seu inquilino residencial. Então ele pode pedir esse imóvel antes do tempo. Agora, nesse caso aí, o que acontece? O que acontece nesse caso aí? A multa geralmente é aplicada quando se deixa de cumprir, né? Quando deixa-se de cumprir alguma cláusula. Por isso é que existe a multa. Só que muitas vezes há acordos. Muita gente faz acordos, às vezes pretende sair do imóvel porque não está pagando aluguel, não está conseguindo pagar em virtude assim, de dificuldades financeiras. Então chega no proprietário e converse, tente um acordo que é melhor do que você deixar de pagar. Porque ninguém gosta de colocar um inquilino lá no imóvel e não receber aluguel. Para isso, muita gente às vezes tem lá um imóvel que é a renda dele. Se você aluga um imóvel de uma pessoa assim e deixa de pagar, ele vai ter uma dificuldade lá mais na frente. Ele vai passar apertado, porque se é a renda dele, já pensou você pegar o seu salário, que é um aluguel, e não estar recebendo, é complicado. Então, por isso é que existe a multa contratual. Então, é muito importante obedecer essas regras. E para qualquer questão, resolve-se no foro da situação do imóvel. Por exemplo, Guarulhos. Nós colocamos a comarca de Guarulhos. Se você tiver alguma questão para resolver num contrato de locação no município de Guarulhos, o que acontece? Dentro do município de Guarulhos, o fórum de Guarulhos é que é o competente para resolver aquela questão. Então não existe outro modelo de fórum para julgar aquela cláusula. Então você vai pegar um advogado, muitas vezes tem pequenas causas, né, os órgãos menores, então você pode resolver ali, mas sempre tenta resolver numa boa, que é melhor. Melhor uma boa negociação do que uma causa judicial. Então o que acontece? Procure sempre pagar o aluguel direitinho, pagar o IPTU, pagar água e luz, cumprir as regras. Se você vê que não está conseguindo, a melhor coisa, procure o proprietário e vá conversar. Se o dono também não está contente com o inquilino,
procure conversar, orientação, procure orientar. Se não estiver pagando o aluguel, existe ação de despejo, que é mais complicada. Então, existe aquela ação extrajudicial, existe a judicial. Então, a parte inocente é que vai receber aquela indenização. A parte culpada é que irá pagar os encargos advocatícios, que chamam-se os ônus da sucumbência. Então, é muito importante isso daí. Um outro assunto também que o pessoal pergunta bastante aqui, tem ligado para nós, eu vou até fornecer meu CREST aqui para que as pessoas não tenham dúvidas. Meu CREST é 102 140 FSP. Meu CREST 102 140 FSP, que é o nosso CREST de São Paulo. Agora, garantias locatícias. O pessoal pergunta o que é uma garantia locatícia. Muita gente vem alugar um imóvel e pergunta, a gente fala, precisa de garantia locatícia. A pessoa fala, mas como funciona? O que é uma garantia locatícia? Garantia locatícia funciona de várias maneiras. Existe aquela que você dá em dinheiro, 3 vezes o valor do aluguel. Esse dinheiro, após a vigência do contrato, terá que ser devolvido, corrigido pelo índice da caderneta de poupança daquele período. O índice da caderneta de poupança, por exemplo, de 30 meses. Então, você vai pegar e devolver daquela forma. Outros fazem acordos. Quando falta 3 meses para vencer o contrato, o proprietário fala assim, eu prefiro mais que seja diluído em aluguéis. Então, tudo depende de acordos, né? Não é obrigado, ele tem que devolver corrigido. Só que você tem que pagar o aluguel até o último dia. Então, agora eu vou explicar quais são as garantias locatícias, né? Vou falar um pouco mais. As garantias existem em dinheiro, né? Existe o seguro-fiança. O seguro-fiança, ele é contratado por toda a periodicidade do contrato. Você contrata uma companhia de seguros, igual você contrata para proteger o seu carro. Então, você vai contratar para garantir você no imóvel. Se você deixar de pagar o aluguel, o seguro vai pagar. Então, por exemplo, você contrata lá por 30 meses, por 20 meses, então o seguro vai cobrir todo aquele período. Só que quem vai acionar o inquilino não é o dono do imóvel, já seria a seguradora, porque a seguradora, depois de um período aí, 30, 60 dias, deixou de pagar o aluguel, o proprietário já pode solicitar o seguro. Ele vai procurar o seguro fiança que ele fez, porque ele é a pessoa que foi, o seguro foi feito tendo ele como o dono do imóvel, como beneficiário. O beneficiário, o que acontece? Ele vai acionar o seguro. Então o seguro passa a pagar para ele, só que quem vai brigar com o inquilino é a seguradora. Existe uma outra maneira também, existe o fiador. Pouquíssimas pessoas gostam de ser fiador dos outros, porque ele está assumindo uma responsabilidade. Então, existem 2 maneiras de fiador. Existe aquela que o fiador é solidário ao aluguel, existe outra que não é. Só que os proprietários exigem que o fiador seja solidário à locação. Então, ele pode ser acionado os 2 ao mesmo tempo, em caso de inadimplência. Se não for solidário, só poderá ser acionado, primeiro de tudo, o inquilino, depois é que aciona o fiador. Existe uma outra situação também, que é o imóvel como garantia. Você dá uma propriedade, você dá um bem. Quando você dá um bem como garantia, você é um caucionante. Então, você não poderá ser acionado na justiça porque o inquilino não está pagando o aluguel. Porque já foi dado ali o imóvel como garantia. Por exemplo, você colocou um imóvel lá por 10 mil reais. Aí você deu um imóvel lá que vale R$1 milhão. Então você não precisa ser acionado na justiça para pagar aquele aluguel, porque você já deu aquele imóvel, e aquele imóvel foi caucionado em cartório. Então é fundamental você observar esse detalhe. Quem é caucionante também não poderá ter restrições no nome, nem inquilino, e nem fiadores, e nem caucionantes. Nenhum pode ter restrições, porque a pessoa que não tem nenhum processo no nome, jamais vai querer ter um processo no nome, sujar o CPF. E deixando de pagar o aluguel, o nome vai para o
Serasa, SPC, é protestado em cartórios, vai para os órgãos competentes, onde você vai responder um processo por não pagar o aluguel. Então, o que acontece? Precisa prestar muita atenção em garantias locatícias, que são quatro tipos, 4 modalidades. Seguro fiança, fiador, caucionante, existe a apólice também. A apólice funciona assim: você loca um imóvel, vai lá e coloca 6 vezes o valor do aluguel numa seguradora. Ali vai correr juros até que você terminou aquele contrato. Aí você vai receber aquele dinheiro de volta depois, corrigido, se você pagou pontualmente e não causou nenhum dano ao imóvel. Então essa foi uma das perguntas. Agora tem mais uma perguntinha aqui que eu vou responder bem rápido, que já estou aqui na última das perguntas que eu fiz hoje. Eu tive aqui umas 8, 10 perguntas, não vai dar tempo para responder todas, mas eu vou explicar mais um pouquinho. O que é o termo de vistoria de imóveis e como é feito. Toda vez que você vai entregar um imóvel para o inquilino, você tem que fazer uma vistoria com fotos, fazer um descritivo, né? Não precisa ser com engenheiro nem nada, qualquer corretor pode fazer, o dono pode fazer. Então faça uma vistoria, tire fotos, escreva tudo que tem. Quantas tomadas, quantas lâmpadas, quantas torneiras, quantos vasos sanitários, quantas vagas de garagem, como é o telhado, descreva tudo. Faça um descritivo completo e as duas partes assinam. De preferência, reconhecem firma também. Então, faça isso. E o termo de vistoria, ele é feito e é guardado, é arquivado. Ao término do contrato, é feita uma nova vistoria, ver se o imóvel está naquele mesmo estado que foi entregue. Se estiver, tudo bem. Então, o contrato encerra-se e finaliza aí. Então, só vou repetir o meu CRES aqui. Meu CRES é 102 140 FSP. É muito importante. O corretor de imóveis tem que fornecer o CRES. Nunca tenha medo de mostrar seu CRES para qualquer pessoa. É um documento que obriga o corretor de imóveis a possuir. E o meu telefone de contato é 11 99465 9382. Arsênio Tardivo e você. Muito obrigado a todos, obrigado ao Abner, e eu volto nos mais vídeos aí, depois dando mais dicas e mais orientações, porque tem surgido muitas e muitas perguntas, porque o corretor de imóveis precisa saber, e quem vai locar precisa saber, e quem tem imóvel para locar também precisa entender do que está fazendo. É muito importante prestar muita atenção no contrato de locações. Muito obrigado a todos, tchau Brasil, obrigado a todos, obrigado Abner, até o próximo vídeo. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.